Ney, então seja bem-vindo aí. Vou deixar 2 minutos para você fazer a sua apresentação pessoal e, em seguida, você pode já começar a falar sobre o seu trabalho, que é pensar a filosofia da arte sob um viés pluralista psicanalítico para resistir às intempéries do viver humano. Fica à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá. Um prazer muito grande, uma honra poder participar do evento. E tenho 33 anos de casa, fiz mestrado em Santa Catarina, na área da filosofia, do direito. Estudei com o honorável professor Luiz Roberto Varal, o filósofo criador do surrealismo jurídico, né? E depois eu fiz um doutorado em Sevilha, na Universidade Pablo Olavide, com revalidação pela Federal do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei o chamado Direito Histórico de Fronteira. E agora eu estou fazendo um pós-doutorado na Unesc, campus Criciúma, com o professor Antônio Carlos Volkmer, né? Então, eu tenho uma experiência de 33 anos de sala de aula, pesquisa, extensão. Estou com um pezinho já na aposentadoria, mas acaba que não compensa aposentar, né? Financeiramente, você é meio que jogado para o lado. E esse trabalho que eu propus aí ao evento, pensar a filosofia da arte sob um viés pluralista, psicanalítico para resistir às intempéries do viver humano, é um pouco um capítulo que eu devo desenvolver na minha tese pós-doutoral, porque aqui a turma escreve tese pós-doutoral, né? Não é, porque o pós-doutorado é um estágio, onde você participa de grupo de pesquisa, você assiste algumas disciplinas, estou assistindo algumas disciplinas, direitos humanos no terceiro milênio, e você promove disciplinas, né? Eu vou agora, na primeira semana de agosto, apresentar uma disciplina Direito e Cultura, lá na Unesc, no campus de Criciúma, agora na primeira semana de agosto, né? Mas você tem que desenvolver um trabalho de pesquisa com apresentação perante banca de uma tese pós-doutoral, digamos assim. E eu estou navegando nessa linha de investigação, tentando extrair sentidos da obra de Martin Heidegger, A Origem da Obra de Arte, que me parece uma obra fabulosa, extraordinária, né? Embora a gente saiba que Martin Heidegger é um filósofo um pouco, digamos, afastado da academia, pelo menos a brasileira, porque, por exemplo, aqui na UFMT, quem trabalha Heidegger pode ser considerado apologista de um neonazismo, né? E o Heidegger se redimiu disso, ele foi reitor de uma universidade em 1934, em janeiro ele tomou posse, em dezembro ele pediu demissão, exonerou do cargo de reitor e começou a vislumbrar que não era nada daquilo, a proposta totalitarista, né? Mas a origem da obra de arte, a figura do artesão, me comove muito essa proposta dele de voltar aos filósofos pré-socráticos, né? E a ideia da investigação de como os tempos, como a cultura, como a arte foi construída na relação entre o mestre e o discípulo, porque você não tinha um conhecimento científico acadêmico, era a experiência da vivência do mestre transportada para seus discípulos, né? E isso me marca muito. Outra obra que eu estudei com o Vará, numa disciplina chamada Pesquisas em Direito e Psicanálise, foi exatamente o mal-estar da civilização, atualmente traduzido do alemão para o mal-estar da cultura. E me parece que ficou mais preenchido essa carga de informação, que não é o processo civilizatório em si, mas é a cultura que a civilização construiu em torno de alguns arquétipos e arcabouços, né? Do viver, do pensar-fazer, né? E, ao lado disso, o filósofo Antônio Carlos Volkmer é um filósofo vivo, com uma larguíssima produção
na América Latina, ele está alinhado a Henrique Dussel, né? A filosofia da libertação, a ideia de criar mecanismos que nós possamos pensar, por exemplo, a partir do pluralismo, a partir dos fundamentos de uma nova ordem dentro do próprio Estado, respeitando a descentralização, a desconcentração de poder, né, do poder decisório do Estado, que a gente tenha uma sociedade mais solidária, mais igualitária, né, uma sociedade mais plena de valores. O Rodrigo Duarte, professor também, recém-aposentado, mas continua lecionando na pós-graduação, professor Rodrigo Duarte, da Federal de Minas Gerais, também trabalha muito a questão da arte, da filosofia da arte e da estética. Então, esse é o meu, digamos assim, o meu arcabouço teórico, o meu approach teórico para tentar pensar, equalizar, né, essa substância jurídica do nosso mal-estar civilizatório dentro da sociedade e dentro de um Estado que não contempla todos os desejos, todas as situações necessárias para o viver humano. E aí tem uma filósofa chamada Agnes Heller, que também me parece muito interessante, porque ela trabalha com a teoria das necessidades humanas, né? E aí o meu recorte é exatamente as chamadas necessidades espirituais da cultura, da música, da arquitetura, da poesia, da pintura, da literatura. E por estar lecionando História da Arte no curso de cinema, eu, como vocês devem ser, nós somos apaixonados por cinema, né? É uma das duas... São duas artes que me comovem profundamente, a música e o cinema, né? Que me fazem chorar. Então, a grande questão é tentar indagar, com esse arcabouço teórico, com esse approach teórico, tentar indagar se é possível pensar que nós consigamos construir digamos, uma estrutura necessária para repensar o Estado, repensar a sociedade a partir das artes, né? Esse é o grande desafio que está posto, que eu estou me desafiando, né? Que eu estou procurando desenvolver. E aí, nessa pesquisa filosófica, vão surgindo possíveis argumentos para a compreensão do desejo de arte no ente humano. É uma busca que eu tenho feito. Por que desejamos a arte? Vocês se lembram que na Covid, na pandemia, uma das coisas terapêuticas que nos salvou, de certa forma, da loucura, do isolacionismo, né, da falta de vivência social, foi exatamente as artes. Quem não leu um livro, né? Quem não escreveu um livro? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acabei escrevendo um livro na pandemia, porque eu sou violinista também, né? Há 44 anos. Então, eu escrevi esse livro. Esse livro foi a chibatada, foi a chicotada pandêmica em mim, porque eu escrevi esse livro, Arte, Cultura e Violino, Memórias do Ensino e Vida de um Violinista Brasileiro. Então, eu pratiquei uma terapêutica, né? Esse violino é vermelho mesmo, porque ele é elétrico, é um Marcus Berry americano. Então, com esse livro, Arte, Cultura e Violino, eu fiz uma terapêutica ocupacional. Quando voltamos a dar aula online, eu estava ali desenvolvendo a ideia desse livro que foi publicado em 2021, dezembro de 2021. Então, todos vocês têm experiências estéticas vivenciadas do mundo artístico, do mundo espiritual das artes, né? E eu estou convicto, né, que o cinema pode trazer, né, pode sugerir um aporte, porque é um fenômeno, né? Muitos de vocês podem gostar de várias, múltiplas formas de manifestações da arte, né? Mas do cinema ninguém escapa, né? Eu fui ver o Ulisses, o novo filme do Christopher Nolan, este final de semana, e é espantoso o trabalho que ele fez, porque é um trabalho minimalista, né? É um trabalho extremamente poético e não é de luxo, de glamour, né? É um trabalho, não quero dar spoiler para quem não viu, mas é um trabalho essencialmente humanista, né? E eu acredito
nessa possibilidade que a retórica fenomenológica heideggeriana possa ajudar a construir na genealogia da arte, né? Então, dialogando com esse pluralismo Volckmeriano, dialogando com o que o Volckmer pensa para a sociedade, para o Estado, a ética pluralizante baseada em Henrique Dussel, né? Eu tenho para mim que possamos pensar um processo civilizatório para lapidar a humanidade. É um pouco ainda um projeto que está se constituindo, está se construindo, né? Eu nem sei, Pluralismo Jurídico, do professor Antônio Carlos Volckmer, é esta obra. Aqui está ele, na juventude, né? Foi meu professor no mestrado também, uma pessoa extremamente adorável, extremamente valiosa. Aqui está ele em outra obra, inclusive que eu colaboro. Uma pessoa valiosíssima, talentosíssimo, é o meu orientador de pós-doutorado, e aí estamos trabalhando. É isso, Yuri, um pouco das minhas preocupações. Obrigado, Yuri. E a todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão, que a gente disponibiliza, professor. Um minutinho aqui para a gente aguardar, se alguém tiver alguma pergunta, se manifestar. Carlos levantou a mão, por favor. Qual a sua pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ney. Posso te chamar de Ney, né? Pode, tranquilo. No Heidegger, você encontra algum vestígio de configuração estética, quando você vê a origem da obra de arte, né? Uhum. Você pensa no que vem por primeiro, ali, você vê aquela bota do Van Gogh e você fica pensando, não é uma espécie de gestalt, certo? Não é isso que eu quero chegar. Sim. Mas hoje se fala muito em configurações estéticas, por causa da era computadorizada, informatizada, inteligência artificial e etc. Uhum. Mas se você vê isso, algum vestígio no Heidegger disso? Então, Carlos Ronald, você é de onde, Carlos? Eu sou de Fortaleza, mas eu estou em São Paulo no momento. Ah, legal. Eu percebo no seu acento que você é um homem do Nordeste. Né? Do Nordeste. Que eu amo profundamente. Sua cidade é maravilhosa. Quero voltar lá quanto antes. Eu vejo o seguinte, que o Heidegger, eu até escrevi um texto que ainda está inédito, que ele fala de manifestações que ele aprecia, né? E eu estou dando um curso sobre história da arte pela música de câmara, um curso online, pela música de câmara. Porque, como violinista, eu amealhei muita experiência lendo autores, né? Autores espanhóis, autores americanos. E eu vejo o seguinte, ele fala sobre os quartetos de cordas de Beethoven, lá na origem da história, na origem da obra de arte. Eu sinto um Heidegger extremamente propositivo e aberto. Ele é uma obra extremamente democrática da parte do Heidegger. E, por isso, eu teimo em reler e redescobrir meandros, filigramas do que ele está dizendo, né? Existe uma leitura, Ronald, existe uma leitura estética, existe uma proposta filosófica de vanguarda. É impressionante como é que o Heidegger chegou àquela obra de uma forma sencilla, né? Uma forma simplíssima, uma forma argumentativa deliciosamente narrativa, né? Então, eu vejo que ele é, sim, um grande esteta que pode ser relido no terceiro milênio. Ele está apto a ser redescoberto no século XXI. Entende?
Eu entendo. Agora, é porque eu não tenho um nome técnico para isso. Ah, Mas quando a gente fala em origem, a gente fala nos primeiros, né? Pressupostos. Nos primórdios ali, Os né? primórdios, a origem. Primórdios da obra de arte. Sim, Essa obra, eu posso chamar de configuração? Acho que eu estou reformulando a minha pergunta. talvez. Não, porque quando você fala de configuração, você está saindo. Vamos tomar o templo. Quando ele exemplifica a questão dos templos de oração na Grécia Antiga. Ele evoca Heráclito, né? Ele evoca o Heráclito e o Parmênides, que me passaram a ser alguém para ouvir, para ler, para reconhecer, para reentender os pré-socráticos, né? E ele diz lá, quem é que ensinou a esses homens que o pilar de sustentação tinha que ter uma certa distância de outro pilar? Qual a quantidade de fundação, a sapata, para que o pilar sobrevivesse e mantivesse a laje superior do templo, né? Então, essas são perguntas que são vivências. E aí eu me lembro do que o Volkmer dizia no livro dele, Fundamentos de História do Direito, nesse livro aqui, Fundamentos de História do Direito, que eu também lecionei durante 19 anos a disciplina História do Direito, e ele vem e diz o seguinte, o que eram as sociedades primitivas? As sociedades primitivas antes da escrita. Antes da escrita, você tem hordas semi-selvagens que viviam de forma bárbara, né? E ali tinha a figura do caçador, do chefe tribal, que vai ser o caçador mais hábil, mais competente para liderar os grupos de caça, né? Nós estamos falando da era em que eles estão nas cavernas, estão ali fazendo pinturas rupestres. De onde saiu a competência, a legitimidade ou a sensibilidade humana para o cara jogar uma tinta feita com sangue de animais e pregar na parede da caverna? Essa intuição era espiritual. De onde saiu essa manifestação? É a mesma coisa das primeiras manifestações estéticas, artísticas, arquitetônicas, já na era da escrita. Porque nós encontramos o saber fazer da oralidade, né? A legislação grega eram os nomos. Houve uma época que houve o abandono da escrita na Grécia Antiga, na Grécia Clássica. Não havia a escrita. Algumas tribos, se não me engano, aquelas escalas jazzísticas, né? Eram os... não vou lembrar dos nomes, eólios, jônicos, dóricos. Teve uma tribo que chegou e disse, não, ninguém vai escrever mais nada. Havia uma repulsa à escrita. E aí as primeiras legislações, as primeiras manifestações de codificações de conduta, os nomos, passam a uma oralidade passada de pai para filho, de avô para neto, de tal forma que o menino que saía às ruas das cidades gregas com 10, 11, 12 anos, ele já tinha um padrão de conduta conseguido lá em casa, na casa dele, porque ele tinha aprendido essa relação da conduta social, do comportamento social, e isso vem nos antepassados, vem de todo um processo primitivo de construção desse comportamento. Agora, transmutem essas ideias para a arte, já que esses primeiros estetas, esses primeiros artistas, eles não tinham réguas, eles não tinham regras, eles não tinham cânones, eles não tinham uma doutrina de fundamentação dessa arte. Mas você, Ronald, como um leitor do Heidegger, nessa obra, você percebe que ele vai
demonstrando a herança social que vai acontecendo, a herança cultural que vai passando de pai para filho. Eu sou pai e avô, né? Eu casei com 39 anos, tive meu filho aos 45, e hoje eu levo ele para cortar cabelo, os caras falam, bonito seu neto, né? E é meu filho. Eu casei muito tarde. E hoje eu percebo as gravações, porque ensinar uma criança, um jovem, é gravar em mármore, né? Se você tem uma atitude, um comportamento, uma conduta, digamos, intocável, ou pelo menos elegível, você vai transmitir essa conduta para o próximo, para o outro. E há uma herança cultural em que o Heidegger está falando, porque Beethoven não escreveu a série Razumovsky do nada, né? Beethoven não compôs as suas séries, não compôs o trio Arquiduque, o trio Ghost, do nada. Ele vem de uma escolaridade. Esse, sim, foi aluno de Haydn. O Mozart e o Beethoven foram alunos de Joseph Haydn, o grande pai do classicismo vienense, né? A primeira escola de Viena, lá em 1780, 1790, mais ou menos, quase final do século XVIII, ali há uma função de construção do conhecimento oralizado. Música, você sabe que não se aprende pela internet, né? Violino, por exemplo, que é o meu instrumento. Existe a memória muscular para trabalhar, e existe a memória auditiva de onde botar o dedo, porque o violino, no espelho, no braço do violino, não tem traços, como o violão, como a guitarra, né? Então, você trabalha tateando, construindo conhecimento com memória muscular e memória auditiva, mas sem um professor ao seu lado tocando com você no início, desenvolvendo essa capacidade auditiva, você não constrói arte. Sozinho você não aprende. Entende? Então, o Heidegger está nos removendo deste mundo cultural pleno da doutrina, da escrita, né? Das experiências escritas, da vivência escrita, e nos transportando para um saber fazer da oralidade primitiva do homem. Certo, Ronald? Certo. Yuri? Obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Ney, se eu puder te segurar mais 5 minutinhos aqui para você responder a minha pergunta. Eu fico honrado. Você aborda a questão da psicanálise, né? Você até citou uma questão aí do pai primevo, né? Que psicanaliticamente essa figura, né? Do caçador, daquele que assume aquilo na aldeia, o né? Na líder de ordem. caça, né? Que passa a ser o chefe tribal. Como que a psicanálise entra nessa resistência a intempéries a psicanálise e a arte, né? Como que ela entra nesse saber fazer mediante as intempéries do viver humano? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Yuri. Cara, eu sou apaixonado pelo Freud e pelo Lacan, né? E eu, por ter uma esposa psicanalista, que é professora psicóloga do Departamento de Psicologia da UFMT, é uma terapêutica eterna, né? Eu, assim, aprecio muito o ensinamento dela, nesse sentido. O Freud foi um cara que escreveu Totem e Tabu, né? Moisés e o Monoteísmo, que são o porvir, o futuro de uma ilusão, juntamente com o mal-estar da civilização ou da cultura. Eu estudei o mal-estar da civilização e amei a ideia da civilização, né? Hoje estão traduzindo a palavra cultura, a palavra que significaria isso, para a questão da cultura e não civilização. É um aporte gramatical dos tradutores do alemão, né? Eu sou apaixonado pela psicanálise, eu sou uma pessoa extremamente comprometida com essa ideia. Eu já fiz análise, já fui analisado, né, por um tempo,
E eu percebo o seguinte, qual é o nosso desejo de arte? Pode ser diferente para Matheus, pode ser diferente para o Igor, pode ser diferente para o Carlos, para o Vinícius, para o Yuri, para o Franci Nilson, né? O nosso desejo de cultura, como que se manifesta, né? Qual é a quantidade de cultura que nos basta? Eu sou, digamos assim, uma palavra meio, um verbo ou uma explicação meio perigosa. Eu sou insaciável de cultura, sobretudo música e cinema, né? É o meu mundo, o meu recorte. E eu encontro, Yuri, nesses momentos da cultura, nesses meandros da cultura, um suporte para a sobrevivência. Há uma terapêutica que eu faço a partir do cinema, né? Nós precisamos nos enxergar, nós precisamos nos conhecer profundamente para sentir o efeito benéfico que a psicanálise traz nesse sentido da busca. Porque a Agnes Heller, né, ela era húngara, se não me engano, ela escreve a Teoria das Necessidades Humanas e ela coloca as necessidades materiais, tomar banho, escovar dente, né? As necessidades fisiológicas, né? As necessidades de estudar. Eu falo para o meu filho, eu só vou te dar um diploma, querido. Nós não temos provisões para você sair como Elon Musk, riquíssimo, milionário, né? Já de berço. E meu pai me disse, eu vou lhe dar a vara de pescar, que é uma formação. Você vai buscar o sustento da vida, né? O bem da vida, como diria José Frederico Marx. Então, o bem da vida, a gente precisa estar armado, organizado. Na Grécia Antiga, Yuri, não sei, vocês todos são filósofos, né? São todos conhecedores, estudiosos da filosofia. Você sabia que na Grécia Antiga era proibido não ensinar uma profissão para o filho, né? O filho tinha que ter uma profissão, tinha que ter um ofício, tinha que saber ser pedreiro, tinha que saber mexer com madeira, ser agricultor, ser semeador, porque e isso fez prosperar a sociedade filosófica, a sociedade grega, né? Porque você não tinha mendigos, e em dado momento eles chegaram a Atenas, a Marilena Chauí fala sobre isso, Atenas, no momento mais glorioso, que seria ali por 300, 200 anos antes de Cristo, você vai ter Atenas com 500 mil habitantes, né? E uma cidade próspera, que atraía magos, feiticeiros, estudiosos, alquimistas de todos os lugares da Suméria, dos hititas, do Egito, iam para lá para estudar, porque eles estavam desenvolvendo uma tecnologia social extraordinária, né? E eu acho que uma chave para a compreensão da utilidade da psicanálise em Freud está nos seus textos chamados textos sociais, Totem e Tabu, O Mal-Estar da Civilização, O Porvir, ou O Futuro de uma Ilusão, Moisés e o Monoteísmo, porque é exatamente aí que o Freud vai construir o cimento, o amálgama que aproxima a sociedade humana, porque conseguimos viver em sociedade humana. Isso é um grande desafio, esse estudo, Yuri. Obrigado, Ney. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Caso contrário, a gente pode encerrar a nossa comunicação. Matheus, por favor. Não. Na verdade, minha pergunta é mais eu fiquei curioso, como está estruturado o seu projeto. Queria saber, porque você comentou um pouco sobre, e aí eu gostaria de saber como está estruturado, como está o andamento, se tem alguma previsão. Na verdade, mas... Matheus, obrigado pela pergunta. Na verdade, como que a gente se alimenta, né? Como que é uma refeição humana? A gente come o salgado e depois o doce, não é? Não é verdade isso? E eu, infelizmente, eu estou comendo o doce primeiro, que eu comecei pelo fim, para ver
para ver se eu consigo ter lógica no que eu estou pensando. Porque o projeto foi aceito, o projeto da tese pós-doutoral está aceita lá na Unesc, tem uma ata do colegiado do departamento de doutorado que me aceitou e tal, existe um aceito do meu orientador, o professor Antônio Carlos Volkmer. Ele confia muito no meu trabalho, ele sabe que eu não vou decepcioná-lo, vou atuar de forma muito, digamos, fundamentada, e eu estou comendo doce primeiro. Por quê? Porque eu estou aqui, ó, nessa linha aqui, ó, tem alguns livros sobre cinema, né? Algumas obras. Eu tenho um livro aqui que eu acho que vocês conhecem, 1001 Filmes para Assistir Antes de Morrer, da editora Sextante. 1001 Filmes para Assistir Antes de Morrer. Então, no momento, eu estou me alimentando do doce, para ver se tem uma logicidade, se vai haver uma conclusão lógica. Por quê? Primeiro capítulo, um recorte sobre o pluralismo jurídico, né? Um recorte técnico sobre a ideia se nós podemos pensar uma sociedade pluralizante, se nós podemos pensar uma sociedade que tenha ética, né? Que pense... E eu já consegui extrair aí que está, viu, Matheus? É interessante uma lição lá da época do mestrado, porque eu escrevi sobre teoria crítica frankfurtiana. E eu analisei na minha dissertação de mestrado a teoria da semicultura de Theodor Adorno, né, e o conceito de indústria cultural, 2 conceitos. E eu já consegui extrair um conceito do Volkmer nesse livro, Humanismo e Cultura Jurídica no Brasil. Humanismo e Cultura Jurídica no Brasil, eu consegui extrair um conceito chamado humanismo pluralista. E eu estou no 3º capítulo testando, verificando por manuais de Pauline Kael, uma grande escritora norte-americana, tem um manual fantástico de filmes. Eu estou vendo se o humanismo pluralista se manifesta no cinema. Se essa ideia de um conceito humanista pluralizante, existe alguma ideia. Eu vou só dar um spoiler para vocês. Aquele filme com William Dafoe e o William Dafoe é o Duende Verde do Homem-Aranha. Ele já fez Van Gogh no cinema, William Dafoe e esse que faleceu agora recentemente, que descobriram que tinha um túnel na casa dele, no rancho dele, que fez James Popeye, um grande ator norte-americano, 400 milhões de dólares na conta, que os filhos estão degladiando para ver com quem que vai ficar essa grana. Como chama o filme? Sobre o racismo no Missouri, em Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Mississippi em Chamas. Já viram esse filme? Mississippi em Chamas? Com William Dafoe. São 2 agentes do FBI que vão, nos anos 60, investigar a morte de um negro, lá no estado do Mississippi. Eu vejo um caráter pluralista na figura do Estado mandando investigar, o FBI indo investigar, porque a vida de uma pessoa negra nos Estados Unidos na década de 50, 60, naquela região de Louisiana, de Mississippi, da Carolina do Sul, né? Flórida, não valia pouco ou nada. Então, eu vejo no filme Mississippi em Chamas um componente do humanismo pluralista. Então, o primeiro capítulo, um recorte. Você que ficou curioso, Matheus, eu agradeço a audiência. Primeiro capítulo, só 3, tá? Não vou fazer 5, porque 5 eu já fiz no doutorado. E com licença, muito obrigado. Primeiro capítulo, um recorte sobre a insurgência da ideia de humanismo pluralista, o conceito de humanismo pluralista. Aí eu tenho que pegar todos os 33 livros do Volkmer e começar, né, a descobrir onde está essa ideia. Hoje ele se apresenta assim, ó, o grande mestre.
uma relação de uma amizade profunda, de uma, sabe, de uma generosidade desse homem extraordinária, né? Segundo capítulo, aí um rasgo, como dizem os espanhóis, né? Um rasgo epistemológico da questão da estética, da filosofia da arte. Como transportar o humanismo pluralista para a ideia, uma ideia jurídica, né? Uma ideia jurídica para um contexto, uma amarração no campo da filosofia da arte e da estética, aí buscando aí o Heidegger, o Freud, né? Buscando essa equalização de movimentos. E no terceiro capítulo, aí sim, que é o momento quindim, né? É o momento pudim, é o momento de descobrir se essa tese tem efeito no cinema ou não. E eu estou trabalhando exatamente no terceiro capítulo, prospectando filmes que tenham um caráter de pluralizante, filmes que possam caracterizar a ideia do pluralismo jurídico no cinema. Entende? Essa é mais ou menos, Matheus, já a minha proposta, já cadastrada, já assegurada lá na Unesc. Que a Unesc, eu não sei se vocês conhecem Criciúma, ela está a 200 quilômetros de Florianópolis para o sul, quase na fronteira ali com o Rio Grande do Sul. E a Unesc é uma universidade brinco, cara. É uma universidade, uma fundação municipal, uma universidade com nota 7 na medicina, é uma universidade extraordinária, limpa, você não vê um cartaz fora de mural, você não vê uma parede pichada. Isso não é autoritarismo, isso não é um fascismo, isso é a dignidade de um povo que trabalha e se ordena. É impressionante. Eu estou muito feliz de ter ido estudar lá. Saindo de Cuiabá, 2.000 quilômetros para baixo, né? Entendem? Obrigado, Matheus. Obrigado, Yuri. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Ronald. Vamos finalizando, então, a comunicação do Ney, certo? Ney, muito obrigado pela sua disposição, pelas suas informações aí, contribuindo Obrigado, com a amigos. gente, com o nosso evento. O próximo aqui que está disponível seria o Gabriel Leal, com análise do pensamento de Marquês de Sade, Poder e Transgressão. Gabriel, fique à vontade para aparecer e fazer a sua apresentação pessoal. E Ney, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Gabriel é aluno, é pesquisador, é de qual Graduando. universidade? Fica à vontade aí para a sua apresentação. Beleza. Posso sair, Yuri? Obrigado, Ney. Muito obrigado a todos. Felicidades a todos. Boa tarde. Obrigado. Um abraço. Vocês estão vendo a tela? Sim, Por causa que para mim não vai dar para ficar observando. Certo. Bom, boa tarde novamente. Eu me chamo Gabriel Leal dos Santos. Eu sou graduando no curso de filosofia da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, atualmente me dirigindo agora, né, para o 8º período, já que a gente acabou de encerrar o semestre. Chama?
membro do Centro Acadêmico de Filosofia, além do Atlético Olímpia, desde 23, na Olímpia. Bom, a minha proposta na comunicação a seguir é a análise do pensamento Marquês de Sade, poder e transgressão. Bom, mas Léo Sade fala muito de loucura. Bom, a gente não vai tratar diretamente sobre os escritos que falam mais sobre sadismo, né, masoquismo do autor, porque senão essa apresentação, a live em si já cairia, né? Bom, a gente vai tratar mais sobre a questão dos aspectos políticos, né, ou posicionamentos políticos do Marquês, fazendo uma discussão em relação sobre transgressões de corpo, moralidade e outros aspectos que são tratados dentro de uma sociedade, né, religião e afins, e observar de como os posicionamentos, ou até então, os pensamentos do Marquês, aparentemente uma certa relação, né, com a nossa contemporaneidade, tendo em vista de como seu pensamento tem uma participação, né, ou até então uma semelhança com a polarização da discurso. Bom, Marquês, ele foi um nobre político revolucionário. Eu vou só fazer uma breve introdução sobre ele para quem não conhece. Deixa eu só abrir. Certo. Para quem não conhece, né? Então, foi um nobre político revolucionário, filósofo e escritor francês, por escrever sobre sexualidade libertina. Ele é mais conhecido por suas obras eróticas, que combinavam um discurso filosófico com pornografia, crime e blasfêmia, esses dois últimos conceitos, mais relacionados à religião, ou até então, cristianismo na época. Ele foi um defensor da liberdade absoluta, sem restrições de moralidade, religião ou lei. E este ponto aqui, a gente tem que prestar muita atenção, que vai ser enfatizado novamente nos próximos momentos que eu vou comentar, pois ele defende essa defesa da liberdade absoluta, né? É uma sociedade que não tem leis. Leis essas que ele vai defender a partir do estado de natureza ou o direito natural, mais especificamente. Bom, então o Sade foi encarcerado em várias prisões e um asilo de loucos por cerca de 32 anos de sua vida. Então, desde criança, a partir das leituras da Elizabeth Rudnesco, ela faz uma breve apresentação de como foi sua trajetória, onde muito novo ele já foi influenciado por uma educação, entre aspas, libertina, tendo o pai e a mãe já apresentando para ele sobre, não só apresentando, mas colocando ele na participação de sodomia. E ao longo do tempo, ele foi se entrando em partidos políticos, se movimentando mais para a defesa da Revolução Francesa, dentre outros posicionamentos. Mas, em questão do encarceramento em si, foi devido às vagas dos seus escritos. Então, a gente observa que filósofos como Derrida, Foucault e Deleuze, que são autores que a gente são muito conhecidos, que são bastante estudados hoje em dia, né? Estudaram sobre as transgressões sadianas, mas principalmente sobre a questão do corpo, né? De como o corpo, não só para a modernidade da época sádica, mas como influência das transgressões ou relações humanas. Então, a gente entra para a questão do poder e natureza. Bom, a natureza, para ele, isto é, o Sade, é um ciclo de criação e destruição. O transgressor, isto é, o libertino, apenas acelera esse processo. Essa relação de versão de criação e destruição se refere no pretexto de que o ser outro, isto é, o outro semelhante a mim, que é o outro indivíduo, ele deve ser destruído ou haver uma transformação, retirando toda a sua pureza ou a sua racionalidade e ir direto para a luxúria ou estabelecer o homem natural sem que não tenha nenhuma restrição ou limitação de leis. Isto é, poder realizar quaisquer ações numa sociedade sem nenhuma limitação.
E isso vai ser um aporte muito forte na seguinte passagem da obra dele. Roma, abre aspas, para Sade, Roma desapareceu assim que o cristianismo nela se pregou, e a França estará perdida se esta ainda for nela venerada. Esse posicionamento dele se refere a de como a religião, né, ela limitava o ser humano de várias maneiras. Um dos pontos que a gente pode botar como exemplo, hoje em dia, é a questão do casamento, né? Que o casal não pode realizar relações sexuais desde que tem todo aquele aporte casamenteiro. Então, mas especificamente para a modernidade, era necessário para ele extingui-la da sociedade e retornar ao modelo de heróis e as paixões representadas durante as histórias do povo grego e ou romano. Bom, esse ponto em relação à religião, ele tenta retornar, né, a simbologia dos heróis como modelos para uma nova sociedade. Após Revolução, né, pós-Revolução, se deve de que o ateísmo muito denso, né, e muito denso e extremamente severo do Marquês em relação à religião, sobre todas as discrepâncias de limitações humanas. Fora a questão da figura do ídolo, onde ele vai criticar que muitos que defendem a figura de Deus ou um ideal, né, um ideal religioso, gastam suas energias que poderiam muito bem ser trabalhadas e discutidas em prol de melhorar a sociedade. Leal, o Marquês dizia isso. Bom, a partir de um dos diálogos na filosofia da Alcova e nos romances dele mais simples, como O Crime do Amor e Marido Complacente, e a partir da leitura que eu fiz do Bataille no erotismo, é possível identificar o Marquês interessado de ajudar a sociedade, mais uma sociedade que tenha uma linha de educação nacional e que não tenham regras e que aí que vem os pontos mais complexos de sua obra, né? Coisa que a Rodinese critica. E de passagem, eu tinha até nem comentado. A Rodinese, que é uma historiadora psicanalista francesa, de que a sodomia e o incesto não deveriam ser crimes. Então, ele é muito imoral quando se trata de relações maternas ou fraternas. Bom, o cristianismo foi a força de manutenção e dominância para sustentar as bases políticas ao longo de cada regime. E esse ponto se refere de que todos os governos até então na França, até a França, muito se sustentou a religião, isto é, toda a religião que estava presente em um regime político sempre elevou um rei ao poder. E o rei, o trono, né, manteve a religião. Então a gente observa isso como ocorreu em Roma e na queda de Roma. Bom, para Sade, é a natureza base da realidade, onde as ações humanas são equivalentes entre si, não determinados nem bom ou mal, mas sim aspectos primitivos das relações humanas de criação e destruição. Marquês ele não tá preocupado se a sociedade é boa ou não. Ele está preocupado mais de que o homem, isto é, um posicionamento, querendo ou não, patriarcal, seja ele mesmo defendendo ou de suas leituras, de ser a figura central de uma sociedade, sendo ela extremamente estabelecida em uma barbárie. Novamente, uma passagem do Marquês. Aquilo que chamamos o fim do animal e que tem a vida não será mais um fim real, mas uma simples transmutação, cuja base é um movimento perpétuo, verdadeira essência da matéria que todos os filósofos modernos admitem como uma de suas leis, como uma de suas primeiras leis. Bom, aqui ele vai indicar que até então, o ponto que eu vinha trazendo sobre a questão de criação e destruição é que mesmo que
mesmo que surja, né, ocorra a destruição, ela é necessária para surgir um novo. Por mais que pode se apresentar como um movimento dialético ou não, e ele não deixa muito aberto sobre isso. Essa questão de destruição se refere à questão dos corpos, isto é, aqueles que não tinham a educação, entre aspas, libertina, que o Marquês promove em seus escritos, estes deveriam ser destruídos. Perdão, aqueles que não tinham essa educação deveriam ser destruídos através da transformação dessa educação sodomita, né? Então, isso é complicado, porque se a gente observa ao longo da história da humanidade, aquelas sociedades que não tinham uma educação adequada e leis rigorosas a serem seguidas para manter uma ordem, para manter a ordem, o caso, querendo ou não, caíram em desgraça. Então, se a gente fizer uma comparação entre Rousseau e Wellington Crafts, por exemplo, Rousseau ele apresenta uma educação muito desigual, que não tem a participação das mulheres no desenvolvimento intelectual e a autonomia de seus corpos. Enquanto a Wollstonecraft, em sua mesma época, o Rousseau francês, apresenta uma perspectiva totalmente diferente, onde as mulheres devem ser inseridas num processo de aprendizagem. Então, influenciado por Pitágoras em relação ao conceito de metempsicose, onde Sade se refere com uma passagem de uma alma em outro corpo, ou como a Odinesco vai apresentar em seus escritos, com uma reencarnação, né, de forma bem literal, do corpo, como um processo de mudança ou de transformação. Então, a transgressão em si, né, agora indo mais diretamente sobre esse questionamento, segundo Rodinésio, a natureza sadiana é a defesa de um direito natural, como pretexto para restabelecer o desportismo. Logo, uma utopia atormentadora e excessiva, sendo ela esse excessivo, né, de ser ilimitada. E levando em conta que é uma leitura sadiana, a natureza do seu pensamento, todas as transgressões ela tem que ir ao extremo. Então, para quem já teve presente nos escritos já leu, se aprofundou, estudou em afins, principalmente leu alguns de seus pequenos trechos, eles utilizam bastante representações, né, e movimentos nos atos libertinos que são irreprodutíveis em vida. Então, como ele é um fruto do iluminismo, né, mas um iluminismo passional, ele distorce esse iluminismo, né, filosófico para uma filosofia do crime e a libertinagem, uma dança da morte. Pois é a morte do outro, né? Falando. Onde baseia-se uma sociedade que seja pedagogizada, um gozo ilimitado. Então, ele vai defender uma violação do corpo e a vontade alheia é vista como um ápice da autoafirmação. Então, a usurpação ou a destronação e transgressão daquele outro corpo, ele deixa claro de que não importa a idade, o corpo, se é humano ou não, essa transgressão ela vai aumentar não, ela vai apresentar a autoafirmação do ser humano enquanto vida. Tanto que isso é muito, usando uma palavra um pouco mais coloquial, né, louco, por causa que ele defende todo esse tipo de posicionamentos para uma autoafirmação do ser humano, mas ele é totalmente contra a pena de morte e, durante os seus encarceramentos, durante o encarceramento que foi durante o período do terror na França, ele ficou horrorizado e ficou extremamente com muito medo da guilhotina, né? Já que uma das sentenças que ele foi sentenciado durante as 3 prisões que ele foi sentenciado, essa era a sua morte. E o sujeito e o objeto determinar um ou outro com o objeto a ser consumido. E ao ser consumido, se dirige para a destruição de seu corpo ou de sua alma. Então, a gente vai observar bem aqui nessa relação bem aqui, algumas observações dos autores que eu realizei a leitura para a gente poder filtrar mais
esses pontos do Sade, né, a transgressão. Então, Bataille, né, ele observa a transgressão como uma experiência sagrada e o desejo de Sade alcançar uma soberania que desafia a própria morte. Soberania essa que Sade vai defender que nem todos têm condições sobre isso, porque um dos pontos que ele mais vai enfrentar, que vai ser um empecilho para o humano se autoafirmar, são as paixões. Só que todos os outros autores vão defender que as paixões, na verdade, é a principal contribuição e a nossa segurança enquanto verdadeiramente um ser humano numa sociedade. Foucault analisa como o poder deixa de ser o fazer morrer para ser o fazer viver, né? Enquanto Sade representa o limite extremo do antigo direito soberano de morte. Já para Beauvoir, em seu escrito Queimar Sade, ou Deve-se Queimar Sade, dependendo da tradução, ela faz uma investigação existencial nele, focando na solidão do indivíduo e na sua tentativa de encontrar o outro através da dor. E essa solidão individualista se refere muito de como está presente nos escritos do Sade, já que todas as escrituras dele foram feitas durante suas prisões. E, sendo ele todo recluso de qualquer relação exterior, ele criou uma utopia a ser implementada na sociedade. Então, tudo que ele defende e tenta representar em seus escritos, como 100 Dias de Sodoma ou Filosofia na Alcova, são puramente utopia. Enquanto Maradona e Horkheimer, na dialética do esclarecimento, Sade leva um racionalismo iluminista ao absurdo, transformando a razão em uma ferramenta de dominação cruel. E este ponto bem aqui do Adorno e Horkheimer vai se dirigir um pouco mais para a nossa linha contemporânea, que eu vou apresentar mais a seguir. Já que o Sade, por mais que ele tenha todos os seus posicionamentos extremamente imorais, antiéticos, qualquer outro tipo de termo, a ser contra qualquer frase, parágrafo de todos os seus escritos, ele utiliza ainda um arcabouço teórico, filosófico, querendo ou não, para sustentar, através de uma moralidade escrupulosa, para estabelecer uma dominação em que o homem seja o chefe, né, ou o detentor dos direitos. Então, a gente tem aqui o corpo de moralidade, uma relação de corpo e moralidade, onde a afirmação do ser no movimento da realidade ou o gozo. Gozo este, que é o sofrimento alheio. Seja em um teor sexual ou o sofrimento em si do ser humano. O ser outro, ele deve deixar de existir, sendo através de cada transgressão sexual e moral a todos os indivíduos que se façam presentes. Bem que eu digitei errado. Bom, essa relação de ser outro, como eu já tinha comentado muito ao longo do tempo. Sim, que esse gozo, né? Gozo este, literalmente, de teor sexual, mas que tem uma relação com a questão da moralidade. A transgressão dos corpos é não só tentativa, mas de estabelecer de forma sistemática a submissão daquele que impõe o poder e quem tem o poder, perdão, para a época, até então, os aristocratas ou o detentor de economia, banqueiros e políticos. Bom, Léo, tu apresentou vários pontos sobre a questão de transgressão, outros autores, comentadores como Foucault, francês, e uma psicanalista, como isso se relaciona não só com o pensamento marquês, mas de forma bem geral sobre as relações humanas. Bom, para a gente já nas considerações finais, né, de como entender isso mais para uma linha contemporânea, o Sade ele antecipa a dimensão biopolítica moderna ao tratar a vida e a anatomia humana não como sagradas, mas como objeto de gestão, cálculo e exploração instrumental.
E a gente observa isso principalmente em momentos de crise política ou de revolução, a tentativa de um Estado político de estatais não, de reinstrumentalizar todo o seu aporte territorial, moral e econômico, sem contatar nenhum dos corpos, isto é, matando todos aqueles que estão presentes numa sociedade, sem apresentar nenhuma, perdão, sem apresentar nenhuma reordenamento social, mas fazendo tudo de forma direta. O pensamento do Sade, ele radicaliza a transição do poder soberano clássico, o direito, né, de matar ou deixar viver, para uma lógica biopolítica de controle, descarte e apropriação dos corpos. E a gente observa isso diretamente em ambientes políticos autoritários ou até então religiosos, como como o islamismo, né, hoje em dia, mas que mantém sua tradição, que é uma religião tradicional, que se mantém ao longo de décadas. Então, essa lógica biopolítica de controle, descarte e apropriação dos corpos como chama? Não só ridicularizar, mas estabelecer quais corpos são passíveis de lucro, né? Fazendo até uma ponte com a Butler nessa questão dos corpos, já que quem detém toda a dominância biopolítica vai estabelecer o controle de tudo. Ao longo dos discursos que antecedem a violência nas obras clássicas do Sádico, perdão, funcionam como uma prévia de debate público polarizado contemporâneo, onde a linguagem e a razão instrumental são convertidas em ferramentas de aniquilação do adversário. E isto aqui se torna muito mais presente na nossa situação da política brasileira, onde temos vários ambientes, seja em câmaras legislativas, congresso e afins, onde, ao invés de apresentarem uma linguagem a decidir durante o debate público melhorias e reivindicações de pautas, né, utilizam da mesma razão a atacar o adversário ou o companheiro ao lado. E essa questão de atacar, né, se a gente for fazer uma análise muito mais profunda sobre essa questão de transgressão, é a morte do outro. Então, se a gente observar algumas linhas como pautas que deveriam ser discutidas em ambientes políticos hoje em dia, um exemplo disso como o PL da misoginia ou a escala CISPROM, todo debate ele se apresenta num fantoche extremamente ridicularizando todo o discurso que deveria ser feito, além de ridicularizar e denegrir aquele que deveria fazer a palavra de cada projeto, com o fim de aniquilar aquele corpo. Então, o mecanismo sádico para nós aqui serve de aviso para uma modernidade em que a razão ou a racionalidade burocrática, puramente técnica ou mercantil, ela começa a apresentar limites éticos universais, podendo institucionalizar a barbárie, ou seja, não havendo quaisquer limites éticos universais a nível nacional e internacional, será instrumentalizado, não só instrumentalizado, mas institucionalizado de forma pública ou privada a barbárie. Então, eu fazendo até uma puxando uma parte dos escritos alvinescos, não, do Baitali, perdão, quando ele traz os pontos do Robespierre durante a França, em que ele retirou todos os direitos daqueles que estavam criticando sobre a religião, fazendo a reclusão. Ou, os dias de hoje,
algo que foi até votado recentemente, né? Que agora a lei do racismo foi alterada, podendo agora ambientes religiosos ou de opinião pública cometer uma fala racista, mas sem ter nenhum aporte estabelecido de leis gerais sobre a crítica ou a defesa deste, ou seja, é uma porta escancarada para falar qualquer coisa. Então, essas foram minhas referências utilizadas para essa comunicação. Caso alguém tiver um comentário, dúvida, eu estou à disposição. Bom, obrigado pelo tempo. Desculpe se eu utilizei muito da tempo que estava previsto para a apresentação. E é isso. Gabriel, obrigado pela sua contribuição. Vamos deixar alguns minutos aqui à disposição para quem queira fazer a sua pergunta. Alguém? Vou fazer uma pergunta para o Gabriel. Se ninguém tiver uma pergunta para fazer, nós podemos nos encaminhar para o final aqui, porque, pelo que eu estou vendo, os dois colegas que eu apresentar o trabalho não estão aqui. Igor Nascimento, por favor, fique à vontade com a sua pergunta. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, Gabriel. Eu nunca li esse livro do Sade diretamente. Eu tentei ler Justine e não aguentei, sendo bem sincero. E eu só estava lendo também por causa do Adorno e do Horkheimer. Mas ficou um pouco claro para mim a ideia dele de voltar para o modelo de mitologia heróica, né, dos gregos e romanos, no lugar do cristianismo. Se bem entendi, foi porque o cristianismo ele queria uma moralidade usada para sustentar bases políticas, né, na tua construção. Se bem entendi, foi isso. E isso me parece um pouco claro por dois motivos. Primeiro, que teve divergências ao longo da história europeia entre o que, por um lado, a igreja dizia e, por outro lado, o que a política dizia. Tiveram divergências centrais ali, então fica um pouco confuso assim, quais bases políticas o cristianismo estaria sustentando. E segundo, que também muitas vezes heróis greco-romanos foram utilizados como objeto de propaganda política, né? O melhor exemplo é a Eneida, que foi encomendada pelo imperador para botar como no lugar certinho, né? Esquece a coisa da loba, esquece a coisa da fundação violenta. Nossa fundação vem de sobreviventes de Troia que passaram por uma grande jornada e vingaram aqui nosso povo local, né? Foi feito por encomenda. O próprio Virgílio detestava a Eneida e mesmo assim ela virou um sucesso e Enéas virou um dos fundadores de Roma, virou uma figura política e social, moral importante. Então, só para, se tu puder esclarecer um pouco esse ponto, como que o Sade argumenta isso, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Deixa eu só puxar aqui na obra. Ele está na. Tá aqui. Essa parte mais crítica do Marquês na relação à religião vai estar na página 117 do Penal Corvo, onde ele vai, depois do diálogo, porque é um livro de diálogo, onde um dos personagens vai puxar um panfleto que se chama Mais um Esforço,
se quiserem ser republicanos. E é um panfleto do próprio Marquês, onde ele vai apresentar de forma muito mais direta as suas ideias filosóficas. Então, vai ter duas passagens aqui. Passagem não. Meio que vai ser dois tópicos, entre aspas, né? Que é um, a religião, e os outros são os costumes. E aí ele vai fazer todas as críticas da religião, como ela sustentava essas bases políticas, mas principalmente porque limitava as leis humanas, com a aporte de toda aquela defesa do Deus e o sagrado, e os costumes era uma transmutação não, mas uma revalorização da França, onde a religião deveria ser retirada ou até expurgada para ele, mas que isso não deveria ser tão assim denso, onde ele utiliza o posicionamento de que não, a gente pode deixar os religiosos ou até então. Na verdade, a crítica dele é mais para o cristianismo em si, né? Onde os cristãos podem estar continuando com suas defesas e tudo mais, e para a gente meio que silenciar eles, né, podemos dizer assim, vamos ridicularizar. E uma das coisas que mais deixa indignado uma pessoa religiosa é ridicularizar a sua figura divina que você cultua, defende, né, e segue. Então vai estar mais nesse ponto, vai estar mais nesse ponto aqui dele na aula. Não sei se eu te respondi direito, como deveria. Acho que sim, acho que peguei a ideia central. Eu ainda não sei se concordo plenamente com o Said, mas eu entendo que no contexto dele, né, isso era que nem tu falou, né, é um ponto panfletário mesmo. Respondido? Obrigado, Igor, pela sua pergunta. Mais alguém? Bom, então vou passando a minha palavra para o Vinícius fazer o encerramento aí da nossa comunicação. Obrigado a todos os colegas aí pelas suas perguntas, interações e é isso. Obrigado. Oi, gente, boa tarde a todas e todos, demais pessoas. Só estou procurando aqui a programação da noite. As pessoas que não se inscreveram, por gentileza, se inscrever, e a lista de presença é praticamente escrever o nome e a sigla da universidade, que a gente vai marcar a presença para ter a certificação de participação. Hoje à noite, nós vamos ter a terceira comunicação sobre o DEVI, de Bergson, não sei como é que se pronuncia esse nome, Deleuze, e... Bergson. Exatamente, Guattari. Aí temos também filosofia em Dua, tornando o filosofar mais inclusivo. E os desafios da filosofia para com crianças nos espaços educacionais, uma análise das dissertações orientadas no GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, do Unpoff. Bom, é uma mesa praticamente de educação, né? Então, vai ser muito interessante. E amanhã nós temos comunicação pela manhã, e à tarde teremos a nossa Assembleia Geral Regional. Eu espero que saia algum encaminhamento, né? Alguma moção, algum manifesto. Mas aí a gente precisa da participação dos estudantes do Sul para a gente entender quais são as demandas, as particularidades, e se ano que vem é possível ter o encontro presencial no Sul. Então, a gente vai estar deliberando amanhã à tarde, pode se estender um pouquinho, né, dependendo de como é o andamento da Assembleia. E à noite, né, Matheus, a gente tem a abertura do ENEAD-FIO, que é o Encontro Nacional de Estudantes de EAD em Filosofia. Amanhã à noite, né? Você quer falar alguma coisa? Isso, amanhã à noite. Então, é só reforçar, porque, por exemplo, o Vinícius me falou que de manhã 2 pessoas não apresentaram, que era tarde mais 2,
Caso essas pessoas aparecerem, elas podem ser realocadas ou para mais tarde à noite ou para amanhã de manhã. É só entrar em contato com a gente caso alguém conheça alguém da lista das pessoas que vão apresentar. É basicamente isso. É perfeito. Então a gente se encontra à noite às 19 horas, tá bom? Boa tarde, tchau, tchau, pessoal.